Eu venho de uma família muito tradicional no judô. O meu avô, ele veio como imigrante em 1934, chegou aqui no Brasil. E ele aprendeu jiu-jitsu no Japão na época. Ele foi um dos poucos professores de jiu-jitsu a fazer a apresentação no Palácio Imperial no Japão. Eles eram escolhidos, se não me engano, 5 professores de artes marciais. Meu avô foi um deles a fazer a apresentação no palácio ao imperador, com a presença do mestre Jigoro Kano. Então ele foi assim um professor muito gabaritado. E com o início da guerra, já com problema no Japão, começou a guerra em 1939, mas ele saiu do Japão antes, sabia que que o meu pai, ele teve um filho único, na realidade, um filho único vivo, porque meu avô teve 13 filhos, ele perdeu 12, sobrou só meu pai. E com isso, meu pai estava em 1934, ele estava com 17 anos, corria muito risco de ser convocado para o exército no Japão. Aí o que ele fez? Ele veio para o Brasil. Aí chegou em 1934 e ele veio como imigrante e parou numa cidade do interior aqui de São Paulo e ficou 2 anos lá. E eu imagino a dificuldade que ele teve. Primeiro, ele não conhecia cultura nem língua nossa aqui. Segundo, a culinária, a gastronomia completamente diferente. Na época, as carnes eram mantidas na banha de porco. E no Japão não se fazia tanto isso, ou nem fazia isso. Então, quer dizer, eu tenho certeza que eles sofreram bastante. Mas nessa colônia, no interior de São Paulo, na cidade de Registro, Vale do Ribeira, houve outros imigrantes que vieram junto com o meu avô. E, se não me engano, acho que tinha 30 e poucas famílias, cada família tinha 2 crianças. Aí ele colocou palha de milho no solo, onde secava o milho, café, chá, colocou a palha e colocou uma lona velha por cima. Começou a ensinar. E ele aprendeu só jiu-jitsu, que é uma coisa interessante. Mas o estilo do meu avô de jiu-jitsu, Kashima Shinryu, é um dos estilos que o mestre Kano trabalhou, estudou para formar o judô, transformar o judô. Então o meu avô, sem ter aprendido judô, que não precisou, ele começou a dar aula de judô e foi perfeito. Ele fez excelentes professores, como o Nagai, como o Kawakami, como o Kurati. Então, eu peguei faixa preta aos 15 anos e, lógico, não tinha curso de educação física ainda, mas eu comecei a dar aula. Porque naquela época não tem tanta facilidade como hoje. Hoje os atletas têm clubes que ajudam financeiramente, o Comitê Olímpico, Forças Armadas, enfim, apoio de empresas. E naquela época não tinha tanto. Então eu tive que sair para trabalhar. Eu trabalhava na prefeitura de São Bernardo, tinha que fazer X horas por dia, mas era X horas e outro tanto X horas no treino, defendendo a cidade, campeonatos, jogos regionais, jogos abertos. E eu comecei a trabalhar aos 15 anos, peguei faixa preta e comecei a trabalhar, mas sempre com apoio da prefeitura. Eu trabalhava na parte da manhã e à tarde e à noite eu tinha livre para o treino. E a gente vai amadurecendo, ganhando experiência. E com isso, eu comecei a dar aula em várias escolas, simultaneamente, no horário que eu tinha disponibilidade. E a gente aprende o seguinte com isso, que a gente não sabe nada. Quando a gente percebe que a gente precisa estudar um pouquinho para a gente poder estar ensinando, porque é diferente de treinar. Treinar, o técnico vai lá, fala, manda fazer o Uchikomi, manda fazer isso, manda fazer aquilo, você repete exatamente, executa o que o técnico manda fazer. Só que quando a gente dá aula, você tem que conhecer a clientela, estudar coisas fundamentais do judô, mas que consiga adequar aquele grupo. E isso, com certeza, me deu muita experiência de vida. Que nem eu estava falando, eu precisava trabalhar para poder comprar meus lanches, sei lá, meu material esportivo e daí para frente. E com isso eu comecei a sentir que tinha criança que não tinha essa condição que eu tinha.
Tinha, e meus colegas que treinavam judô tinha. Então, a gente começou meu pai sempre teve uma academia, o meu irmão começou a assumir, porque eu sempre viajava, competição e dava aula fora. Aí eu e meu irmão, nós começamos a montar um grupo dando bolsa para as crianças. Porque como é academia particular, a gente tinha que cobrar uma mensalidade para poder pagar despesa, luz, água, aluguel. E a gente começou a trabalhar e a gente sentiu que isso era muito rico. Isso há 40 anos atrás. Então, assim, agora, a única minha preocupação, hoje tem muitos projetos sociais, eu acho fantástico. Hoje eu conheço algumas empresas que estão ajudando. A minha preocupação é até quando essas crianças vão conseguir continuar a praticar judô. Porque muitos projetos sociais estipulam um limite máximo de idade, 18, 19, 17, 20 anos. E depois? Essa é a minha maior preocupação. Aqui no Centro Olímpico, nós trabalhamos até, que nem eu falei no começo, até 20 anos. Atletas de ponta, alguns clubes vêm buscá-los. Maravilha. Atletas que não chegam ao nível de competição forte, eles acabam parando de fazer judô, porque precisa estudar, fazer faculdade, e começa a trabalhar para poder pagar sua faculdade. Então, essa é minha maior preocupação. Que nem no momento, eu falei contigo, talvez no Brasil tem 2 milhões de praticantes. Você falou que provavelmente tem mais, que eu realmente acredito nisso. Mas esse pessoal que fez judô dos 7 até os 19, não seria uma mão de obra excelente para trabalhar com esse grupo de crianças que estão precisando? Por exemplo, a Josi está aqui do nosso lado, hoje ela é formada em Direito, teve a oportunidade de estar treinando no Projeto Futuro, e ao mesmo tempo, na época, no Projeto Futuro, a gente cobrava muito estudo. A Josi deve lembrar disso. E, paralelamente ao judô, tem que ter estudo, tem que estudar. E a Josi hoje é uma advogada, profissionalmente já está conquistando o espaço dela, além de profissional advogada que ela é, faixa preta, né? E cresceu tudo dentro dessa disciplina que o judô impõe. Então, eu conheço a Josi, talvez 15 anos, pouco mais, uns 15 anos. É uma pessoa assim que, como atleta, excelente atleta, como amiga, como hoje tenho como amiga, e como profissional, com certeza, excelente profissional. Então, assim, são coisas que o judô proporciona a gente. E se nós, professores, conseguimos estruturar de uma maneira que os nossos alunos que tiveram a oportunidade de praticar judô e conseguirem repassar isso para as próximas gerações, eu acho que nós vamos estar cumprindo o que o mestre Jigoro Kano propôs através do judô. A proposta do Sensei Jigoro Kano é formação do ser humano para o mundo. E se a gente continuar fazendo esse trabalho, com certeza a gente consegue formar muito mais. Porque assim, a gente faz judô, a gente consegue perceber esses detalhes depois de maduro, depois de experiência de vida. E no começo, na época que eu competia, meu objetivo era treinar, comer, estudar. Hoje a gente vê de uma outra forma. A gente trabalha realmente na preocupação, na formação de cada um. Na realidade, eu fico até chateado eu falo assim, podia ter estudado mais. Eu tenho um irmão mais novo do que eu, que ele escreve e fala melhor japonês do que eu. Eu falo e escrevo também. Mas ele fala e escreve melhor japonês do que eu. Ele é mais novo do que eu. Então ele foi mais Caxias. E o meu negócio era pegar o judoísmo, colocar debaixo do braço e treinar. Então, assim, hoje eu me arrependo de não ter tido essa oportunidade, eu tive, de não ter aproveitado. Eu recomendo que treine judô, mas estude. Porque o judô a gente consegue praticar como atleta, como competidor, até uma certa idade. E futuramente, profissionalmente, é o que vai sustentar a gente e vai dar
combustível para a gente poder estar trabalhando ou ajudando alguém com judô. Então, não pare de estudar, né? Conclua o seu curso superior, mesmo que você futuramente fale, eu vou trabalhar só com judô e não quero trabalhar com minha área profissional. Mas você tem um diploma. O dia que você precisar, você consegue, através do recurso profissional, você consegue ajudar talvez melhor os praticantes e o judô. Porque existe o judô, o lado da prática, da filosofia e o lado da história, da essência. Existe o judô, parte competitiva. E existe o judô pós tudo isso, pós competição. Eu vou deixar uma coisa, com certeza você já sabe. Mas o mestre Jigoro Kano, no início, ele ingressou no Comitê Olímpico Internacional no começo de 1907, se eu não me engano. 6 ou 7, mas não tenho certeza, mas é nesse período. E o judô ingressou na Olimpíada em 1964, praticamente 58 anos depois que o professor Jigoro Kano fez parte do Comitê Olímpico Internacional. Ele sempre foi desfavorável, não vou dizer o termo que sempre foi contra, porque ele foi sempre desfavorável à inclusão do judô nas Olimpíadas. Para muitos é surpresa isso. Eu tenho certeza que para ela é surpresa. Para você, não. Por quê? Porque a maior preocupação do mestre Jigoro Kano é na formação do ser humano, na educação. E ele foi muito insistido para que o judô entrasse antes. Se a Olimpíada tivesse acontecido no Japão em 1936, que ia ser no Japão, aí começou a guerra, isso aqui acabou não acontecendo. Se tivesse acontecido na Olimpíada de Tóquio antes da guerra, da Segunda Guerra, eu não sei se nós estaríamos aqui conversando. Por quê? Entrou em 64, nos Jogos Olímpicos. A partir de 64, o judô evoluiu de uma forma monstruosa. Hoje, 206, 207, 208 países são praticantes de judô. Quase todos os países, quase. E com isso, o judô cresceu de tal forma que acabou diluindo muito a essência do judô, que eu não culpo. Quanto mais diluir, quanto mais na ponta, a essência fica menor. Essa foi a grande preocupação do Jigoro Kano, mestre Jigoro Kano, não incluir judô nos Jogos Olímpicos. Aí eu vou começar a fazer um comentário um pouquinho da parte, hoje, da estrutura, da parte competitiva do judô. O judô se tomou uma dimensão tal que começou a ser importante ganhar, não importando como. E isso, eu sempre coloco, no mundo capitalista, infelizmente, é assim. Eu tenho que ser melhor do que você. O mundo capitalista exige isso. E o mestre Jigoro Kano não tinha essa visão. Então, assim, o judô começou a ser muito competitivo, não importando o meio, e sim o fim. Graças a Deus, a Federação Internacional hoje, ela tem uma visão que dá uma freada nesse objetivo de ganhar, só de ganhar. É lógico que ganhar é importante. Hoje, quem ganha campeonatos internacionais ganha prêmio em dinheiro, isso ajuda muitos atletas, mas a visão internacional hoje, principalmente a diretoria da arbitragem, acabou tomando muitos cuidados. Mas mesmo assim, eu coloco assim, que não é suficiente. É importante nós, professores, repassarmos essa visão aos colegas e aos alunos. E eu vou passar para outra etapa, que é o que eu estou vivenciando. Repassando essa minha experiência de vida para que os professores tenham a oportunidade de realmente captar a essência do judô. E eu vou deixar uma coisa bem clara. A gente aprendeu que competição de judô é shiai. Eu vejo muitos livros, dicionários, escritos shiai, competição. Não é. Não é. Shiai não é competição. É muito mais rico. Shi, em japonês, é praticar. Colocar para fora o que você aprendeu. Aí, é com alguém
Então, eu vou traduzir de uma forma mais simples. O Shiai é autotestar. Eu vou colocar em prática o que eu vim aprendendo, o que eu vim praticando. Naquele momento, se eu for competir e fazer com a luta com a Josi, ela vai fazer a mesma coisa comigo e eu vou fazer a mesma coisa. E para ser o árbitro do Shiai, não pode ser qualquer um. Se for lutar eu e o Altair, a Josi não pode ser nosso árbitro. A Josi é Nidan, segundo, Shodan. Sem desmerecer você, só para explicar. Como é que um Shodan, primeiro Dan, pode avaliar um 7º Dan e o 8º Dan lutando? Inadmissível. Não, é maneira de colocar a Josi. Não é nada pessoal, não é nada, pelo amor de Deus. Então, o mestre Jigoro Kano, ele trabalhou isso. Eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque eu me lembro, o sensei Masao Shinohara competir com outro sensei que hoje não me lembro, acho que já... E teve na campeonato da Budokan. E eu vejo quem de árbitro, de repente, o meu avô. Eu nunca tinha visto. Meu avô sempre dirigindo a competição, assistindo. E era luta de veteranos na época. Era sensei Masao Shinohara. E na época, com certeza, o sensei Masao já era 5º, 6º dan, não me lembro. E eu vejo o meu avô como árbitro. Falei, não, ué. Aí depois que caiu a ficha. Então, alguém para arbitrar, coloco entre aspas, avaliar o seu aprendizado e o meu aprendizado, se não for alguém que tem mais conhecimento que nós dois, ele não está, não vou colocar o termo, não está apto ou não está capacitado. Né? E não é nada pessoal contra nenhum árbitro, pelo amor de Deus, senão vai falar, o Hakiro está... Não, não é nada pessoal. Então o Shiai é muito mais rico do que simplesmente árbitro entrar na área de competição e falar, Hajime, Ippon, Sorimade, Kate, acabou. Então, assim, por isso que eu até comentei agora há pouco, que realmente o departamento da arbitragem da FIGE está começando a ter uma visão que realmente não é minha visão, é do Sensei Jigoro Kano. Com isso, a gente consegue, com certeza, a gente vai conseguir propagar o judô de uma forma muito mais enraizada, vamos dizer assim, a proposta do mestre Jigoro Kano. Então, meu ponto de vista com o judô é exatamente isso. E, resumindo, o judô é uma atividade esportiva, é uma atividade de arte marcial, mas eu acho muito mais profunda. É muito mais educacional do que simplesmente físico ou competitivo. Eu fico muito grato ao judô por poder estar aprendendo tudo isso e tentar repassar para quanto mais gente possível. Então, cabe a nós, dirigentes, cabe a nós, professores, chamar Carmona, Fuscão, Boneca é o Oswaldo Simões, Vigílio, cabe a nós chamarmos, porque, que nem eu falei, eles são experiência de vida. Porque assim, falta a nós, dá a mão para eles e fala, vamos lá, vem, ensina pra gente, mostra uma técnica que você fazia, é o que você está fazendo. Né? Por exemplo, o Carmona não vive do judô, ele é industrial, empresário. Mas, fala, Carmona, qual que é o seu Tokuyo-waza? Né? Um outro professor que não vive, um ex-atleta que não vive do judô, porque no Japão eles fazem muito isso. No Japão eles fazem muito, eles convidam ex-atletas, num grupo de 100 crianças, 200 crianças, eles pedem para eles mostrarem qual o Tokuyo-waza deles. Então, assim, acaba enriquecendo, e a pessoa que vai lá, sobe no tatame, é que nem andar de bicicleta. A gente não esquece, não esquece. Quem pratica judô são humildes. Humildes não socialmente, mas humildes como pessoa. Muitos deles acabam não... estou aqui, gente, eu posso subir aí, vou ensinar alguma coisa. Raramente acontece isso. Cabe a nós resgatarmos esse pessoal junto a gente. É uma responsabilidade enorme. Porque quem chegou a essa graduação, além do conhecimento didático, eu acho o mais rico é o conhecimento de vida, a experiência de vida. Cabe a nós, Kodanshi's, repassarmos, essa é a nossa responsabilidade, e de uma forma fiel ao que o mestre Jigoro Kano quis
Kodansha significa portador de Dan, de graduação, com conhecimento. Tudo isso eu acho que já resume a importância de a gente repassar esse conhecimento. Porque eu sempre falo, não sei, mais cedo ou mais tarde, hoje nós estamos aqui, mas amanhã não estaremos. Então, se nós não repassarmos, esse vídeo é um documento fantástico, que os Kodanshas estão conseguindo repassar, pelo menos uma coisa, talvez alguns muito pessoal, e alguns um pouco mais abrangente. Né? Então, assim, a importância do Kodansha, desse Obi faixa branca e vermelha, chama Kohaku no Obi, eu acho que a responsabilidade é muito grande de a gente conseguir repassar de uma forma que todos consigam assimilar ou entender bem. Inclusive, eu até confesso aqui para o Altair, quando dou aula, a Josi deve lembrar disso, eu dou aula de faixa preta, sempre. Porque a responsabilidade é um pouco menor do que essa aqui. Não, eu estou brincando, mas assim, eu uso para dar o treino, essas coisas, eu sempre treinar. Eu sempre usei faixa preta para, então, raramente assim, na aula raramente eu uso essa faixa, né, Josi? Mas não pelo contrário, eu acho que essa faixa a gente acaba valorizando demais para usar no dia a dia. Uso em eventos, em abertura de campeonatos, quando a gente vai tirar foto com um grupo de alunos ou de alguns professores, aí eu uso. Altair, obrigado pela oportunidade. E eu tenho certeza que esse trabalho vai enriquecer muito o judô. O judô, não vou falar só nacional, mas judô. Porque com certeza isso vai ser visto muito fora daqui também. Realmente assim, eu fico encantado com o trabalho que vocês estão fazendo. Não é fácil. Não é fácil porque dentro do judô a gente, lógico, a grande maioria dos professores Kodansha recebe muito bem. Mas tem outros que, não quero falar, não quero. Também infelizmente que talvez, não sei se você já se encontrou com alguns assim. Mas assim, viajar o Brasil todo é fantástico, fantástico. E eu vou falar uma coisa, 1000 dias é pouco para o judô do Brasil. Kodansha significa portador de Dan, de graduação, com conhecimento. Tudo isso eu acho que já resume a importância de a gente repassar esse conhecimento.